Oi, turma! Tudo bem com vocês, quarto ano? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, aula 17 agora, tá? Você sabia que as fábulas podem ser escritas em prosa, tá? Que é o texto escrito em parágrafos, né? Ou em versos. Versos é quando é um poema, tá bom? Leia o conceito abaixo. Prosa é a forma que adotamos para escrever de maneira natural, expressando as ideias como surgem no nosso pensamento, sem precisar seguir regras que nos indicam a medida que deve ter as linhas que escrevemos, ou o ritmo das mesmas. Na prosa, por exemplo, as frases não têm necessariamente que rimar, tá? A prosa, então, é uma historinha normal. Depois a gente vai estar lendo, então, dois textos, uma prosa e um inverso. Aí vocês vão entender a diferença, tá bom? E a escrita não tem regras estritas, como no caso do verso. Então, a prosa, ela não tem rima, tá? E o verso? É uma composição poética, então é uma poesia quando é em verso, tá? Escrita considerando a métrica das sílabas e o ritmo das frases. No verso, utilizam-se elementos como os acentos, as pausas ou o som similar das palavras para criar uma narração com rima. Trata-se de uma das formas mais comuns de poesia que podemos encontrar, mas sua escrita não é tão livre como a prosa. No entanto, o resultado final é igualmente bonito, tá? Leia os diferentes textos da Cigarra e a Formiga, o texto 1 e o texto 2, tá? O texto 1, ele é em prosa, tá? A Cigarra e as Formigas. E o texto 2, ele é a mesma história, a Cigarra e a Formiga, porém em versos, tá bom? Então, a gente vai estar lendo agora, para vocês entenderem a diferença, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tá, então, esse daqui, ele é em prosa, tá? O texto 1, então, ele é em prosa. Vamos ler ali, ó. A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para inverno? Para falar a verdade, eu não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem, tá? Então aqui é em prosa, tá? Uma fábula em prosa. Agora a gente vai ler uma em verso, tá? Tá lá na página 21 do livro de vocês, tá? Aquele que a professora leu também tá no livro de vocês, tá? Então, olha ali, ó, em verso agora, ó, a cigarra e a formiga agora, em verso, a fábula em verso. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira, canta, canta sem parar, canta o sol, a chuva e o vento, canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. O ziziar da cigarra não se contém e pergunta: Por que cantas no verão? Essa é a minha profissão. Nada mais sabe fazer? Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guarda a guitarra e hiberno. E quem te sustentará? E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga, toda pressa, voltou a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral da história? A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Então, vendo a diferença? Então, essa daqui, a fábula em verso, ela é escrita, então, em poema, tá? É um poema. E as palavras rimam, tá? Ó, por exemplo, ó, parar rima com cantar. Vento rima com momento. Palmeira rima com faceira, tá? Vamos ver outra aqui, ó. Fazer rima com lazer. Inverno rima com hiberno. Sustento rima com alimento. Futuro rima com escuro, tá?
Então, essa daqui ela tem toda uma rima, uma melodia, tá? E em prosa não tem nada disso, né? É uma historinha normal, tá bom? Então, vamos lá terminar de responder, tá? Os dois textos que você leu são diferentes? Sim, são bem diferentes, né? Qual você mais gostou e por quê? Então, aqui vocês vão estar respondendo, tá? Qual deles que vocês gostaram mais? A 1, tá? Que é em prosa, ou o 2, que é em verso, tá bom? Então, escolham lá e respondam. Comparando os textos, prosa e verso, marque com X a coluna correspondente a cada texto. Tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha, tá? Qual que tem linha contínua? Esse daqui, ó, estão vendo? Ó, a frase vai até o final da linha, tá? Que é o, né? Que é em prosa, tá? Olha o 2, como que é, ó. Vai até o final da linha? Ó, não. Ó, não vai, né? São tudo curtinho, né? Estão vendo? Então, vamos lá, ó. Então, é o primeiro, né? Organizado em estrofes e versos. Ah, é o segundo que é organizado em estrofe e versos. É organizado em parágrafos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse daqui, ele é organizado em parágrafos, tá? Então, é o 1. É organizado em prosa, né? Qual que é em prosa? Esse daqui, ó, em prosa, ó, é o 1 também. E é organizado em verso, texto em verso. Ah, agora é o 2, ó. Em verso é o 2, tá? Então, vamos marcar aqui, ó. Deixa a professora arrumar aqui. É isso. Agora, a gente vai fazer o texto, tá? O exercício do livro, página 19, 20 e 23. Tá? Exercício do livro, então. Pega lá. Vamos lá agora para a nossa atividade do livro, página 29, tá? Pergunta 1. Qual foi sua impressão ao ler o texto? Converse com os colegas, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal, se vocês gostaram ou não, tá bom? 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Quando aconteceram os fatos da história? Quando que aconteceu, gente? Ó, em um belo dia de inverno, tá? E aí que aconteceu? Em um belo dia. Não falo o dia certo, né? Em um belo dia, tá? Tá. Onde aconteceram os fatos? Não fala exatamente, mas provavelmente no campo, né? Quem participou dos fatos? Quem são os personagens? A cigarra e as formigas, tá? Releia a fábula, tá? A fala do narrador, quem está contando a história, e a fala de cada personagem, quem participa da história. Copie um trecho da fala do narrador, tá? Então, o trecho da fala do narrador, vamos ver ali, ó. Deixa a professora colocar aqui. Um trecho da fala do narrador, ó. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Então, toda essa parte aqui, ó, é a fala do narrador, tá? É quem está contando, então, a história, tá? Então, ó, toda essa parte aqui, ó, o primeiro parágrafo, é a fala do narrador. Então, vocês podem estar pegando uma parte, um trechinho, e tá escrevendo, então, lá no exercício, tá? Ó, de repente, aparece uma cigarra. Isso quem tá falando é o narrador, tá? Vamos lá, então. Deixa a professora tirar aqui que colou errado. De repente, aparece uma cigarra, tá? Então, essa fala é a do narrador, tá? Observe que a palavra de repente, ela é escrita separado, tá? De repente, tá? Não é uma palavra só, são duas palavras. Copie um trecho da fala de algum personagem, ó. Fala do personagem, ó.
Toda parte que tem o travessão é quando o personagem vai falar, ó. Tá? Ó, por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo, estou com fome danada, acho que vou morrer. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo. Então, toda essa parte é uma fala de um personagem, tá? Para falar a verdade, não tive tempo. Então, isso daqui é uma fala de um personagem, tá? Escrevou lá então. Para falar a verdade, não tive tempo. Página 19. Agora vamos para a página 23. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Qual que era o trabalho delas, ó? Tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Então, esse era o trabalho delas, né? Tava tudo molhado. Secar o trigo, tá? Vamos lá para o próximo. O que a cigarra pediu para as formigas? Pediu o quê? Pediu alimento, né? Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Como que a gente pode estar escrevendo então, tá? Coisa que era contra os princípios dela. Coisa que era contra a vontade delas, tá? Elas não queriam parar de trabalhar, né? Coisa que era contra a vontade delas. Releia o trecho a seguir. Depois, leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Qual que era o sentimento, então, das formigas? Elas estavam, então, desprezando a cigarra, elas estavam debochando dela, zombando e sendo irônicas, tá? Elas não tiveram pena, nem compaixão, nem apoiaram a cigarra. Então, elas tiveram esses sentimentos, tá? Desprezo, deboche, zombaria e ironia, tá? Circule, então, essas palavrinhas. Agora, a gente vai para a página 23 do livro, tá bom? Exercício 1, então. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema são iguais aos da fábula? Não, por quê? Os personagens são iguais, né? Mas o tempo não, tá? Por quê? Na fábula em prosa, que é em historinha, que é essa daqui, ela se passa no inverno. E na fábula em verso, se passa no verão, tá? Então, não, pois no poema a história se passa no verão e na fábula no inverno, tá bom? 2. Sublinhe no poema um verso que corresponde à fala do narrador, tá? Então, vamos lá. A fala do narrador agora a gente vai sublinhar, tá? No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Toda essa parte aqui é a fala do narrador, tá? Então, vocês podem estar circulando toda essa primeira parte aqui, ó, é a fala do narrador, tá bom? Vamos lá para o próximo agora. Deixa a professora pegar aqui. Tá. Releia os versos. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. O que significa, então, esse esplendor, tá? Significa que, então, grandiosidade, tá? É algo muito grandioso, grandiosidade, tá? Algo muito grande, né? Poderoso, importante, tá? Como explicar o sentido do verso? Pelo prazer de cantar, assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. A cigarra cantava porque seu alimento estava garantido? Ela cantava porque gostava e isso era importante para a sua vida? Ou porque ela espantava a sua insônia cantando? Porque ela gostava, né? Então, marquem lá porque ela gostava, tá? 4. Releia esses versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado empregando palavras com sentido equivalente, tá? Então, vamos lá, reescrever o verso, tá? Ó, quase morta de fadiga significa o quê, então?
quase morta de cansaço. Ela estava muito cansada, tá? Então, quase morta de cansaço. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que ela fazia. O que ela fazia? Ela cantava, né? Então, vamos lá circular, tá? Ó, deixa a professora mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a minha profissão. Canto é trabalho e lazer. Do meu canto eu me alimento. São 3 coisas então que a cigarra fazia, tá? Então circulem essas 3 frases, certo? Então nós terminamos a aula, tá? Deixa a professora pegar aqui. Terminamos então a aula 17 de língua portuguesa. Beijo.